Quando o assunto é estudar, um marca-texto, uma caneta e um post-it podem nos iludir. Calma que eu vou explicar. Sabe quando a gente começa a estudar e começa a sublinhar e é flecha para cá e é asterisco para lá? A gente acaba iludindo o nosso cérebro de que a gente tá estudando, tá focado, tá ali sublinhando, tá rabiscando, tá fazendo anotações e a gente acha que isso é suficiente para aprender. Mas me diz aí, você lembra do artigo que você leu na semana passada ou do livro que você leu na semana passada? Consegue lembrar do que estava escrito lá, da ideia central? É muito provável que não, e isso acontece com você, isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo, porque a gente não aprendeu a reter a informação. Muitas vezes a gente só aprendeu a sentar aqui, a estudar e rabiscar e achar que isso é suficiente. E, gente, eu não tô dizendo que não dá para fazer isso, tá? Até porque as coisas que eu estudo, meus artigos, os meus livros são dobrados, tá sublinhado, tem flecha para cá, tem asterisco para lá. Eu tenho folhas para fazer anotações, eu coloco post-its, eu escrevo. Então, é claro que dá para fazer isso, só que isso por si só não é suficiente. A gente precisa fazer outras coisas. Então, ao longo do tempo, eu fui aprendendo como estudar de uma forma mais eficiente e vou compartilhar um pouco das coisas aqui com vocês. E vou trazer 7 coisas que eu faço e que, se vocês quiserem, vocês podem fazer aí também, colocar em prática. A primeira coisa, então, quando eu decido que eu vou estudar, gente, eu organizo tudo antes, eu organizo o ambiente. Então, eu pego o artigo, o livro que eu vou estudar, eu pego folhas para fazer anotações, eu pego papel, caneta, post-it, eu pego água, ou eu pego meu café, ou eu pego meu chimarrão, que eu gosto de tomar enquanto eu vou estudar. Enfim, eu já pego tudo que eu sei que eu vou precisar para aquele momento, para que eu não tenha que ficar levantando, para que eu não tire a minha atenção daqui deste momento. Então, se eu ficar com sede e ter que levantar, eu vou ver alguma coisa pela casa, eu vou querer fazer, eu vou me distrair. Então, eu já pego, já deixo tudo aqui pronto, tudo aquilo que eu vou usar naquele momento. O segundo ponto é que o celular tem que ficar longe, gente. Não adianta, não dá para confiar em nós mesmos. Porque você pode até colocar no silencioso, você pode até desligar o Wi-Fi. Mas só o fato do celular estar aqui do nosso lado, isso já nos gera uma ansiedade de querer ver, de querer olhar se tem alguma coisa. Então, no primeiro minuto que você se sentir um pouquinho cansado, entediado de estar aqui sentado, você já vai pensar assim: ah, vou dar só uma olhadinha. E essa só uma olhadinha vira 10, 15, 20 minutos, porque tem uma notificação no WhatsApp, tem uma notificação no Instagram, no YouTube, tem uma coisa que você jura que tem que ser feita agora. Então, o celular ele tem que ficar longe do alcance da tua mão e da tua visão. Coloca para lá, para trás, para que você não consiga ver. Coloca, desliga a internet, coloca no silencioso, para que isso não seja também uma fonte de distração. Outro ponto, gente, canetas e papel para fazer anotações. Eu defendo muito o papel e a caneta. Por quê? Porque enquanto a gente está lendo, enquanto a gente está estudando alguma coisa, a gente pode ter algum insight que precisa sair da nossa cabeça na hora. Não dá para confiar que depois você vai lembrar, porque daqui a um minuto você já não lembra mais. Então, tenha papel e caneta para fazer anotações importantes. Qualquer coisa que você considere importante, já anota aqui para não esquecer, porque você vai esquecer com certeza. Já coloca aqui para que você possa rever depois. Então, sempre já deixa aqui junto o papel e caneta. Outro ponto. Eu aprendi essa técnica com o professor Andrei, eu vou deixar o arroba dele aqui para vocês ir lá no Instagram. Ele fala muito sobre estudar, ele tem base científica sobre as coisas que ele fala, então é muito válido. Então eu vou deixar aqui, vocês podem ir lá e ver o conteúdo dele e aprender também com ele. E ele fala de uma técnica para a gente utilizar que é muito boa e que eu utilizo já faz bastante tempo e que me ajuda muito, tá? Então, o que, que você vai fazer? Você vai utilizar esse papel e essa caneta que você tem aqui para ir extraindo do texto que você está lendo, daquilo que você está estudando, do vídeo, da aula que você está estudando. Você vai pegar e vai fazer perguntas. Você vai elaborar várias perguntas. Então,
Por exemplo, eu estou lendo um texto aqui, um artigo sobre marcha na paralisia cerebral. E o artigo começa falando assim: a paralisia cerebral é um distúrbio estático não progressivo. É causada por lesão cerebral durante o período pré-natal, perinatal ou pós-natal e é a principal deficiência de desenvolvimento que afeta a função em crianças. Daqui, gente, eu vou tirar uma pergunta. E a pergunta vai ser: o que é paralisia cerebral? E eu vou deixar essa pergunta aqui guardadinha, porque depois eu vou rever essa pergunta e depois eu vou explicar para vocês como eu vou rever. Mas vocês vão lendo o texto e vão tentando elaborar perguntas dentro desse texto que vão ajudar vocês a relembrar dele depois. Não vai ter perguntas prontas, vocês vão ter que elaborar. E aí, claro, né, gente, vocês não vão elaborar uma pergunta tipo perguntas do Enem, né, com um texto gigante. São perguntas pequenas, são perguntas pontuais que vão ajudar vocês a lembrar desse conteúdo depois. Então, perguntas simples, perguntas diretas e objetivas. Calma que eu já vou falar um pouco mais sobre essas perguntas. O próximo ponto, o ponto 5, é uma coisa que eu aprendi também, um pouco mais recente, e eu aprendi com o conteúdo do Eslen Delanogari. Eu vou deixar aqui também o Instagram dele, ele é um psicólogo, neurocientista também, e ele fala sobre como estudar, sobre formas melhor de estudar, como aproveitar melhor isso e como reter mais esse conteúdo. Então eu vou deixar o Instagram dele, vocês podem pesquisar ele também e acompanhar o conteúdo que ele posta lá no Instagram dele. E ele fala sobre fazer uma revisão ativa do conteúdo. E isso, gente, faz toda a diferença para a retenção, para realmente aprender aquilo que a gente estudou. Então, como que funciona? Você vai ler o artigo, você vai ler o livro que você quer estudar, vai ver a videoaula que você quer estudar, o curso online, enfim, o vídeo no YouTube que você quer aprender. E depois disso, o que você vai fazer? Você vai fechar, você vai virar e você vai pegar uma caneta, enfim. Eu gosto de escrever, mas você pode falar, você pode simplesmente pensar, gravar, enfim, o que você preferir. Mas você vai pegar e você vai tentar relembrar tudo que você leu, tudo que você acabou de estudar naquele momento, sem olhar. Faça um esforço cognitivo para tentar relembrar tudo que você conseguir. É óbvio que não vai lembrar de tudo, mas tenta relembrar os pontos mais importantes que você conseguir. Não precisa necessariamente ser em ordem de onde o artigo começou, começo, meio e fim. Tenta relembrar de tudo que você leu, de tudo que você estudou. Isso faz com que você guarde melhor aquela memória. Isso é cientificamente comprovado, tá, gente? Isso faz com que vocês consigam reter, nós, né? Faz com que a gente consiga reter melhor essa informação. O nosso neurônio está lá trabalhando, ele já viu isso uma vez quando a gente leu. Quando a gente faz uma revisão ativa, ele tem que fazer essa sinapse novamente, esse caminho sináptico novamente. Então tem neuroplasticidade acontecendo ali. Tem um fortalecimento sináptico daquela informação acontecendo toda vez que a gente relembra. E esse fortalecimento sináptico é o que vai fazer com que a gente guarde aquilo na nossa memória. Então, essa é uma dica essencial para, além de estudar, reter informação também. E o próximo ponto, que é o ponto 6, o que acontece? Hoje está chovendo, está frio, está nublado, o paciente está doente, ele esqueceu de vir na terapia, ele faltou por algum motivo e você tem ali um tempinho livre daquele paciente que não veio. Ou qualquer outro tempo que você tenha aí ao longo do teu dia. Então, ao invés de ficar rodando o feed do Instagram, você tem esse tempo e a gente vai usar aquelas perguntas que a gente fez. Então, eu faço isso. Quando eu tenho um tempinho, eu pego aquelas perguntas que eu tirei, que eu mesma fiz, para fazer mais uma revisão ativa. Do mesmo jeito que o ponto 5 que eu falei. Então, agora a gente vai fazer uma revisão ativa em cima daquelas perguntas. E a gente vai fazer mais um fortalecimento do caminho sináptico para relembrar, para tornar aquilo uma memória. Então, usem as perguntas para fazer isso. E agora, gente, um ponto importante é repetição. Vocês fisioterapeutas que trabalham com fisioterapia neurofuncional, ou qualquer outra pessoa que esteja aqui também,
Vocês já sabem que a gente só fica bom naquilo que a gente pratica. Então precisa repetir. E para estudar não é diferente, gente. Não existe isso de que eu gosto de estudar, o outro não gosta. A gente aprende a estudar, a gente aprende a gostar desse processo. E exige esforço. Não adianta. Assim como tudo exige esforço. Então, a gente não pode ficar se iludindo que ler um artigo, estudar, sublinhar, que isso vai ser suficiente. Não adianta você querer ler 10 livros no ano, ou 20 livros no ano, ou querer ler 3 4 artigos no mês. Não adianta a quantidade. Vale muito mais a qualidade daquilo que a gente está estudando. Não adianta ter essa sobrecarga mental se a gente não consegue aplicar isso na nossa vida, se isso não nos modifica de alguma forma, se isso não nos ajuda a tomar melhores decisões na vida no geral, se não nos ajuda a mudar um comportamento, a nos tornar uma pessoa melhor. Não adianta nada ler 10 artigos no mês. Não adianta, tá, gente? É só obesidade mental. Então se esforcem para ficarem bons nesse caminho, porque, gente, precisa estudar para tudo. E isso vale para tudo, não só para fisioterapia. Vale se você quer estudar sobre como cozinhar melhor, ou sobre arquitetura, ou sobre comportamento infantil, sobre moda, sobre como se vestir melhor, como falar melhor. Vale para tudo. A gente precisa treinar dessa forma. E não simplesmente ver um vídeo hoje e nunca mais lembrar dele. Isso não se torna efetivo na nossa vida. E com o passar do tempo, a gente aprende, vai aprendendo cada vez mais, e essa jornada de estudar se torna cada vez mais prazerosa.